floresta parecia engolir os pensamentos solitários de Marta, quando entre o farfalhar incerto das folhas, um som abafado quebrou o silêncio eterno. Seus olhos, acostumados à vastidão deserta, captaram um movimento trêmulo perto de um amontoado de arbustos. Ao se aproximar, seu coração hesitou. Um menino apache, encharcado em sangue, lutava contra a dor e o frio cortante. O dilema se impôs imediato. Salvar aquele ser estranho poderia significar colocar em risco tudo o que lhe restava. As árvores antigas se erguiam como sentinelas de um mundo esquecido, suas copas entrelaçadas combatendo o vento gélido que soprava do norte. O cheiro úmido da terra molhada misturava-se ao aroma seco da relva pisada, enquanto farfalhas distantes revelavam a presença silenciosa da vida selvagem. A cabana de madeira, quase engolida pelo matagal, era tudo o que Marta possuía. Um refúgio modesto na vastidão implacável do Velho Oeste, onde o sol raramente aquecia de forma amiga, e as noites traziam ecos do passado. Marta havia habitado aquela solidão por meses, desde que a vida lhe arrancara o marido, e suas esperanças se dissolveram junto com as chamas que consumiram seu antigo lar. Seus dias começavam cedo, entre o cheiro das cinzas e o som distante do riacho, perambulando pela floresta para coletar o que a terra ainda deixava ofertar. O silêncio que a cercava, embora por vezes confortante, também era um lembrete cruel da perda e do isolamento. Cada gota de suor, cada músculo dolorido falava de uma batalha silenciosa contra o desespero. Naquele dia, enquanto caçava pequenas presas para a próxima refeição, seus passos se deteram abruptamente diante de um gemido fraco, mas angustiante. Entre as sombras de galhos quebrados, seus olhos encontraram a figura frágil de um menino apache. O sangue escorria de feridas profundas, marcando o corpo magro e sujo de terra. O urso grizzly, inimigo cruel e implacável da floresta, deixara sua marca violenta, e a criança, vulnerável demais para fugir, agonizava entre o silêncio e o perigo que ameaçava voltar a qualquer instante. O medo apertou o peito de Marta num nó que pesava mais que o próprio silêncio da floresta. A presença daquele menino trazia lembranças, e um instinto selvagem de autoproteção lutava contra a compaixão que insistia em emergir. Sabia dos riscos. Vizinhos poderiam recusar ajuda, e o urso ainda rondava perto. Mas algo no olhar desesperado da criança revelou uma urgência impossível de ignorar. Era mais que um ser ferido, era uma alma perdida que precisava dela para se agarrar à vida. Com mãos trêmulas, ela envolveu delicadamente o garoto, sentindo o calor tênue de sua pele suada e o peso da vida que ainda lutava para se manter. Entre suspiros ofegantes e o pulsar frenético do rio próximo, Marta carregou-o até a cabana, cada passo marcado pela pressa e pela dor silenciosa que emanava daquele corpo tão frágil. O vento parecia segurar a respiração junto com ela, e os sons da floresta se tornaram um sussurro tenso à sua volta. Enquanto ela pressionava um pano sobre as feridas, tentando estancar o sangue que insistia em escapar, um rugido profundo rasgou o ar, carregado de fúria ancestral e perigo imediato. Ergueu-se da escuridão da floresta o urso grizzly, um lembrete cruel de que a ameaça ainda pairava sobre aqueles dois seres frágeis, unidos pela sorte e pela coragem silenciosa. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele
e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. Marta sentiu o peso das horas no corpo, mas não ousava descansar. A respiração do menino, tênue e irregular, era seu único ritmo seguro naquela cabana silenciosa. Kia, o pequeno apate que ela acolhera, permanecia imóvel, como se carregasse no sono uma batalha incessante contra a dor profunda que marcava cada centímetro de sua pele magra. O pano ensanguentado em seu braço agora se tornara um amuleto contra a fragilidade da vida. A cada suspiro do menino, Marta lutava contra seus próprios fantasmas. Os olhos dela, fundos, refletiam não apenas o medo pelo menino, mas também o recluso lamento de uma viúva que se via, pela primeira vez em muito tempo, responsável por alguém além de si mesma. Um emaranhado de sensações se debatia dentro dela. Medo, esperança, culpa. Porque, no fundo, aquele gesto de salvar uma criança estranha despertava uma coragem e, ao mesmo tempo, uma insegurança que lhe eram completamente desconhecidas. Do lado de fora, o vento balançava os galhos secos, fazendo-os ranger como ossos antigos. E havia o urso. Marta sabia que não poderia relaxar. Analisava cada fibra da floresta. Seus olhos vasculhavam os arbustos, atentos a qualquer sinal de vida selvagem indesejada. O cheiro musgoso da terra úmida se misturava ao aroma forte das ervas medicinais que ela tentava improvisar para o tratamento do menino. Era o improviso da sobrevivência, a conferência silenciosa entre o passado rude dela e aquele presente incerto. Kia piscou. Seus olhos, escuros e profundos, buscaram os de Marta com uma inquietação que cortava o silêncio pesado do abrigo. Sem palavras, trocaram gestos simples. Ela oferecia água em uma concha de madeira. Ele aceitou com uma hesitação tímida. Aqueles pequenos atos de comunicação traziam alguma luz para o espaço sufocado de medo e dor. Marta entendia que era mais do que palavras. Era um passo frágil para quebrar as barreiras ancestrais, para humanizar uma ligação que até então parecia impossível. As mãos calejadas de Marta acariciaram com delicadeza a testa do menino, desviando o cabelo sujo que grudava em sua pele pálida. Naquela carícia havia uma promessa silenciosa de proteção, mas também uma dúvida pungente. Até quando eles poderiam resistir à fera que rondava a floresta? A lembrança dos dias em que seu marido ainda respirava naquela cabana trouxe um aperto ao peito. A solidão que ela abraçava agora começava a se transformar em algo vulnerável. Um elo humano, tênue, porém irremediável. Ela contou para si mesma, entre pensamentos e sussurros, que salvá-lo não bastava. Era preciso garantir que Kia pudesse sobreviver aos dias seguintes, quando a sombra do urso talvez viesse cobrar o que a natureza lhe negava. Reforçou as tábuas das janelas com pedaços de madeira. Colocou pedras ao redor da cabana como barreira improvisada. Os sons da noite começavam a se tornar palpáveis. O crepitar distante de um galho, o farfalhar de folhas secas, o sopro pesado da respiração da floresta. E lá estava ele, o inombrável perigo, invisível mas perto. Horas depois, quando o frio da madrugada apertou, Marta acendeu uma pequena fogueira diante da cabana, para afastar a umidade do ar
e o invisível vulto sombrio que parecia circundar o rancho. Kia mexeu-se outra vez, a respiração ligeiramente mais profunda, e por um breve instante, um lampejo de esperança aqueceu o coração cansado de Marta. Ela contou à criança sobre sua vida, palavras ditas em um inglês arrastado e intercalado por gestos hesitantes, tentando conectar histórias simples, saudáveis àquele menino silente. Revelou que seu nome era Marta, que tinha perdido o marido no inverno passado quando uma doença cruel o levou sem aviso. Quis mostrar sem medo a dor que carregava, como um aviso mudo de que agora não precisava estar sozinha, mesmo que sua língua fosse estranha para ele. E Kia, através dos olhos, respondia. Em seu olhar havia um misto de temor e curiosidade, algo que ameaçava desconstruir todo o muro da distância que os separava, erguido por anos de desconfianças e tragédias. Ele desenhou com os dedos algo na própria palma, um símbolo simples, uma flecha cruzada, prova de que sua alma ainda guardava traços da tribo que deixara para trás. Marta entendeu a mensagem não dita. Eles eram diferentes, mas agora unidos pelo mesmo fio tênue da vida, pendurados entre o perigo da fera e a frieza do isolamento. Aquela mão pequenina que buscava abrigo fora o motivo pelo qual ela enfrentaria o que quer que se aproximasse. Porque proteger Kia não era mais só um ato de compaixão, mas uma promessa silenciosa de redenção e renascimento. Ao amanhecer, o ar carregado de orvalho trouxe também uma revelação. Marta caminhou pelo perímetro, seus passos cuidadosos encontrando pegadas frescas e marcas de garras perto da margem da cabana. A terra úmida denunciava a presença do grizzly, que continuava à espreita, insaciável. O silêncio da floresta era tenso, apertando como um laço invisível ao redor da alma cansada da viúva. Ela sabia no mais profundo de si que a ameaça não cederia facilmente. Estava próxima. Não apenas o medo, mas o urso. Era a sombra constante que os dois carregavam. Ela com os vestígios amargos do passado. Ele com o peso inerte da sobrevivência e do desconhecido. Marta voltou à cabana, trazendo água fresca e suprimentos que havia conseguido juntar em sua breve viagem matinal. Sentou-se perto de Kia, que a olhava com uma expressão que começava a se desprender do medo e se aproximar de algo como confiança. E enquanto o sol lentamente desenhava sombras na parede de madeira, a incerteza do amanhã voltava a sussurrar entre as árvores, porque naquela floresta silenciosa, onde homens e espíritos se entrelaçavam em uma dança antiga, uma nova aliança era forjada, feita de cicatrizes, de coragem e de uma promessa que rapidamente se espalhava como chama. A tribo do menino Apache havia jurado lealdade, e pelo que Marta podia sentir, essa lealdade seria um elo tão forte quanto o medo que o urso grizzly ainda carregava para a cabana. O perigo rondava, e naquele instante nada mais importava senão resistir juntos. O som distante de galhos quebrando fez Marta erguer a cabeça. O urso estava perto demais. A respiração de Marta ainda ecoava entre as paredes da cabana, quando, com mãos firmes, porém apressadas, ela trancou a porta de madeira gasto. Seus passos leves cruzaram o pequeno espaço que dividia abrigo e floresta. Só então percebeu que o ruído distante cessara. O urso grizzly afastara-se por ora. A cautela formava um nó em seu estômago, enquanto corria pela trilha enlameada que levava à extremidade da floresta escura. Cada galho quebrado sob suas botas secas parecia reverberar como um alarme no silêncio pesado. Urgência cravava-se em suas artérias. Suprimentos eram vitais para o menino Kia, e ela, frágil como era,
Sabia que não poderia procrastinar. Seu corpo doía, ferido pelo cansaço de noites mal dormidas e o medo constante de que o predador voltasse a rondar. O ar frio mordia a pele exposta do rosto, misturando-se ao suor que insistia em deslizar por sua testa. A mata ao redor era densa, um emaranhado de sombras e silêncios profundos. Em cada curva da trilha, Marta vasculhava com olhos que buscavam não só raízes e pequenas ervas curativas, mas também qualquer sinal da presença do grizzly. O cheiro úmido da terra fresca e das folhas mortas lhe trazia uma estranha sensação de isolamento, e ao mesmo tempo um fio tênue de esperança, como se a floresta estivesse de algum modo conspirando para protegê-la. Enquanto apanhava raízes medicinais e raízes de erva cidreira, a mente regressava para Kia, para o menino quieto que ficara na cabana, dependente de cada gesto dela. A lembrança das feridas abertas e da febre que teimava em subir invadiu seus pensamentos como um trovão súbito. Algo lhe dizia que o pior ainda não passara. No caminho de volta, o coração acelerou. Passos abafados e farfalhar de folhas anunciaram uma presença além da sua. Um som baixo, quase uma respiração alheia que a fez parar. Instinto a fez erguer o olhar para o negrume da floresta, onde sombras pareciam se mover com intenção. O alarme despertou seu lado selvagem. Não era o urso que se aproximava, mas outros passos, menos pesados, mais humanos. Correu, cada vez mais rápido, o mundo girando em torno do esforço brutal de voltar para Tia. Ao entrar na cabana, encontrou o menino em posição diferente. Pálido, se contorcendo num leve estremecimento, a febre queimando em sua testa e o odor forte da infecção começando a se espalhar. Marta engoliu em seco a ansiedade que crescia. Sentou-se ao lado dele, delicada como nunca, tirando o pano ensanguentado que cobria o braço ferido. Suas mãos tremiam, vasculhando o ferimento, a carne inflamada, o pus denunciando o avanço da doença. Sem hesitar, eles improvisaram, enquanto ela retirava pedaços de pano limpos, fervidos anteriormente, e aplicava um unguento rústico feito das ervas que trazera. Kia abriu os olhos, a dor ainda espelhada nas pupilas, mas ali também algo novo surgia. Confiança. Um brilho tênue que se arranhava e aumentava a cada toque de Marta. Ela falou palavras curtas, em inglês rudimentar, e depois em gestos, olhos fixos nos dele, para transmitir um simples, mas poderoso significado. Fique forte. Confie em mim. O vínculo sutil crescia naquela cabana fragilizada, envolta por paredes pouco mais que tábuas mal pregadas, mas impregnadas de uma força que nenhuma fortaleza poderia conter. Aquela criança que a vida quase deixara morrer entre as garras do urso, agora era um farol para a viúva cansada. Cada hora que passava, cada cuidado dispensado, dava a eles um pouco mais do que a sobrevivência bruta. Dava humanidade. No entanto, a tensão da floresta não se dissolvia. Uma sombra persistente cobria a porta, enquanto Marta escutava, lenta e atenta, ruídos que não pertençam a animais ou ao vento. Vozes baixas e carregadas de intenção. Sem pulso firme diante do medo, ela se levantou com cuidado, colocando o menino num canto protegido, sob um cobertor grosso.
O sussurrar agora era evidente. Homens caminhavam rumo à cabana. As vozes carregavam o idioma Apache, uma melodia ancestral para os ouvidos calejados de Marta. Coração disparado entendia o significado daquela aproximação. A tribo de Kia havia partido em sua busca. Alívio misturado à apreensão a invadiu. Antes mesmo que pudesse organizar os pensamentos para qualquer reação, os primeiros vultos surgiram entre as árvores. Silhuetas que se moviam com respeito, mas também com uma vigilância aguçada. Eles pararam a poucos passos da cabana, atentos a cada som, a cada movimento. Marta não tentou esconder sua presença. Respirou fundo e deu um passo hesitante para fora, mantendo a voz baixa e posturas pacíficas. Após um instante que pareceu suspenso no tempo, os homens avançaram, revelando um ancião à frente. Seus olhos profundos como as raízes da floresta e marcados por anos de vivência, pousaram em Kia e depois em Marta, com um misto inconfundível de desconfiança e gratidão. Ele não precisou dizer. Palavra para que o respeito preenchesse o ar. Marta sentiu o peso de um encontro sagrado prestes a acontecer, onde antigas dores e promessas viriam à tona. Os demais membros da tribo cercaram o menino, alguns tocando suas marcas com reverência, enquanto o outro, mais jovem, observava atento a viúva que salvara seu irmão. No diálogo silencioso entre gestos e olhares, um pacto invisível começava a ser tecido. O ancião, então, ergueu a voz profunda e solene, proferindo palavras que Marta mal compreendia, mas sentia ressoarem dentro do peito como um juramento inquebrável. Sua tribo declarou, jurava fidelidade àquela mulher corajosa, custasse o que custasse. A surpresa congelou o ar por um instante. Aquela promessa, pesada como as árvores centenárias ao redor, ecoava uma aliança antiga e poderosa, selada. No instante em que Kia voltara da beira da morte, pela mão que ele jamais esqueceria, Marta permaneceu imóvel, os olhos brilhando, entendendo enfim que tudo mudara, para pior e para melhor, numa mesma respiração. A floresta, que até então fora testemunha muda da luta entre a vida e o medo, agora guardava o segredo de um futuro entrelaçado, e as vozes ao redor da cabana continuavam a murmurar, enquanto o sol caía por detrás das copas, dissipando as últimas sombras do dia na esperança tênue que brotava dos corações, porque cujos passos surgiam entre as árvores, anunciando que aquela noite nunca mais seria a mesma. O sol descia por entre as copas, derramando um brilho dourado que tingia os troncos e as folhas ao redor da cabana. A respiração pesada de Marta se misturava ao sussurrar da floresta, enquanto os passos firmes e silenciosos de homens surgiam na entrada do pequeno terreno. A tensão antecipava algo antigo, uma reverência quase esquecida na convivência entre dois mundos. Do meio das sombras emergiu o ancião da tribo Apache, seu rosto sulcado por linhas que contavam histórias de séculos vividos. Os olhos dele, um poço de profundidade e experiência, pousaram primeiro no corpo frágil do menino Kia. O silêncio que se abateu entre eles era denso, carregado do peso da saudade e da esperança contida. Marta avançou lentamente, com as mãos abertas em gesto de paz. Em seu peito, o coração batia rápido, mas a coragem brotava como uma chama que recusava se apagar. O ancião, em resposta, inclinou levemente a cabeça,
Uma saudação respeitosa que denunciava reconhecimento. Logo atrás dele, outros membros da tribo se aproximaram, cautelosos, rostos marcados pelo sol e pela vida dura da fronteira, porém com olhares atentos e protegidos. Eles rodearam Kia, que ainda se aconchegava no cobertor pesado que Marta lhe dera. Uma mulher, com vestes simples e mãos calejadas, aproximou-se para tocar delicadamente as feridas do menino. Seus dedos eram firmes, cheios de sabedoria ancestral. Houve uma troca silenciosa de palavras entre os apaches, em seu idioma cantado e rítmico, que Marta apenas podia sentir como um abraço invisível envolvendo sua cabana. Entre os jovens, um guerreiro adolescente observava cada movimento de Marta. Seus olhos carregavam uma mistura de desconfiança e admiração, como se lutasse para entender a mulher que ousara acolher um dos seus entre perigos que eles mesmos enfrentavam na floresta implacável. Ele se aproximou com passos cuidadosos, evitando ameaças. Marta respondeu a esse gesto com um simples aceno, sem palavras. O ancião então ergueu uma voz profunda, firme, carregada de solenidade. Palavras que Marta mal entendia, mas que ressoavam no ar como cânticos antigos e promessas imortais ao mesmo tempo. Ele falava da vida salva, do respeito ancestral que deve ser oferecido a quem estende a mão no momento da necessidade. Cada sílaba carregava o peso de uma lei não escrita, uma lembrança de alianças forjadas em tempos de tormenta e renovação. Marta sentiu os olhos do grupo se voltarem para ela, esperando seu entendimento, seu reconhecimento dessa tradição que a ligava agora para sempre à tribo. Não havia espaço para hesitação. A pequena cabana, antes símbolo da solidão e do isolamento, transformava-se em um santuário de alianças renovadas. Kia, apesar da fraqueza que ainda lhe dominava o corpo, levantou a cabeça e lançou um olhar revelador à viúva. Em seus olhos, uma centelha de confiança e reconhecimento mostrava o quão profunda aquela relação se tornara. O vínculo entre eles não era mais apenas de sobrevivência. Era aliança sagrada. Um fio invisível que fundia suas vidas em uma mesma jornada. O ancião, gesticulando com as mãos enrugadas, descreveu o gesto que selava aquele acordo. Um juramento solene de lealdade a Marta. Uma promessa que não seria quebrada, enquanto as estrelas iluminassem aquele céu vasto e misericordioso. Era um voto de proteção e gratidão, uma palavra carregada de honra e dever moral. A surpresa esteve presente nos olhos de todos. Até mesmo Kia piscou surpreso ante a formalidade daquele compromisso. Os demais apaches sussurravam entre si. Um misto de admiração e respeito pela mulher que desafiara o deserto, a floresta e o medo para salvar um dos seus. Sentia seus próprios limites serem ultrapassados, não apenas pela coragem, mas pela responsabilidade que agora recaía sobre seus ombros. Aquela tribo, que conhecia as dores das feras e dos homens em igual medida, olhava para ela como parte de seu círculo sagrado. O crepitar distante das folhas sob os pés do grupo anunciava que ainda não era hora de relaxar. A sombra do urso grizzly permanecia, mas escondida por enquanto. A aliança nascente, porém, era mais forte do que qualquer ameaça solitária. O gesto de fidelidade oferecia a Marta um escudo invisível, feito de respeito ancestral e uma promessa mais antiga que o próprio Velho Oeste. Com um olhar pesado de significado, o ancião estendeu a mão, e Marta a segurou com firmeza. Ali, selada nas trocas de olhares e apertos trêmulos,
uma nova história começava. Uma história de coragem, confiança e uma luta silenciosa que transcendia línguas e fronteiras. Kia sorriu, um gesto raro e frágil, e seus olhos se encheram de lágrimas contidas. A sensação de pertencimento, ainda tão nova, começava a florescer dentro daquele menino. Marta sentiu a respiração melhorar, o calor da noite fazendo-se mais suportável. Mas enquanto o sol afundava, além das árvores, e as vozes da tribo trocavam histórias antigas ao redor da cabana, um movimento tênue entre as sombras chamou a atenção de todos. Algo se aproximava. Não um amigo, nem um aliado. A tensão cresceu de novo. O ancião voltou-se para Marta com um olhar grave, anunciando uma verdade silenciosa e pesada. A lealdade jurada iria atrair não só proteção, mas também inimigos antigos, aqueles que jamais aceitariam essa união. E assim, sob o céu que escurecia e a floresta que sussurrava segredos antigos, a promessa de uma nova aliança se firmou. Mas naquela noite, ao ouvir o estalo de galhos quebrados na direção da cabana, Marta soube que o desafio que a aguardava era apenas o começo de uma batalha muito maior. O sol já havia desaparecido atrás da linha escura das árvores, quando o ancião da tribo Apache se inclinou, explicando com voz firme para Marta o peso do juramento que fizera. A aliança, disse ele, não era mera palavra vazia. Era um laço ancestral, uma proteção sagrada que unia para sempre quem salvasse a vida de um filho da tribo. Aquela promessa carregava obrigações profundas, e agora a viúva morava sob o manto desta antiga lei, com todo o peso e honra que ela trazia. Marta ouviu cada palavra entrelaçada em línguas que ela mal compreendia, mas cujo significado pulsava no ar como um trovão mudo. Não estava mais sozinha. A tribo confiava a ela sua lealdade não apenas por gratidão, mas porque reconheciam sua coragem e determinação. O menino Kia, embora frágil, era o elo vivo daquela união que agora viajava além das árvores e das planícies. Mas o ancião também não ocultava o perigo que essa lealdade atraía. Antigos inimigos, colonizadores impiedosos, cobiçosos das terras sagradas da tribo, e caçadores selvagens observavam atentamente. Eles não esqueciam nem perdoavam. A palavra da tribo era clara: defenderiam sua gente e suas raízes, mas sabiam que a sombra de conflitos sangrentos espreitava cada clareira e queda de luz no horizonte. Marta confirmava, silenciosamente, a gravidade da situação. Olhava à sua volta, para a cabana simples que agora deveria ser um forte. Em menos de um dia, a importância daquele refúgio mudara. Olhou para Kia, cuja respiração estava mais tranquila, mas ainda frágil, e então para os membros da tribo que a acompanhavam. Rostos marcados pela dureza da terra e a vida errante, mas olhos firmes e resolutos. Sabia que não bastava apenas coragem, teria que agir. A noite caía escura e densa, trazendo anseios silenciosos e o frio que se infiltrava nas roupas e na pele. Sem perder tempo, liderou uma inspeção meticulosa da propriedade. Com a ajuda dos guerreiros e também dos homens mais velhos, reforçaram as janelas da cabana com ripas grossas de madeira que encontraram por ali. Pedras foram empilhadas em cacos irregulares, formando uma barreira precária ao redor da porta frontal. O silêncio apertava, como um aboio sem resposta vindo da floresta. O crepitar da fogueira era o único som que quebrava o silêncio mortal da madrugada. Marta preparava um cantil de água e distribuía pequenas porções de comida que haviam conseguido. As mãos,
ainda firmes apesar do cansaço, arrumavam flechas improvisadas e facas cutilantes para a defesa. Cada movimento era marcado por uma mistura de medo e determinação, como se cada pedra colocada fosse um juramento silencioso feito à própria vida. Kia, envolto em um cobertor grosso, observava tudo com olhos que brilhavam mais do que o fogo. Havia algo naquela conexão crescente, um reconhecimento mudo entre ele e Marta, que dava força para todos. Mesmo fraco, era como a âncora da pequena resistência que crescia ali. Enquanto os dias antecediam a noite, a tensão era palpável, fluindo no ar como um rio subterrâneo que nunca dorme. As folhas farfalhavam com o vento frio, fazendo viajar os sentinelas do bosque próximo. O céu, uma manta negra pontilhada de estrelas, parecia testemunhar a preparação silenciosa para a tempestade que se aproximava. De repente, um estalo agudo quebrou a calmaria. Um galho seco cedeu sob um passo pesado, um som demais para ser apenas da floresta. Os guerreiros da tribo imediatamente agarraram suas armas com firmeza, os olhos navegando entre sombras que se moviam, tateando o terreno. Marta sentiu o sangue gelar. Aquela era mais do que uma ameaça invisível, era uma emboscada. As vozes sussurrantes transformaram-se em murmúrios ameaçadores. Os colonos rivais, cruéis e famintos por domínio, avançavam silenciosos, suas intenções claras como facas afiadíssimas. Eles haviam encontrado o rastro da cabana e vinham para destruir, para expulsar quem ousasse desafiar seu poder. Marta e seus aliados não teriam tempo para dúvidas. O estalo de um galho à esquerda, passos firmes que se aproximavam pelas sombras. Então, a primeira flecha. Iscou a noite, cortando o ar e cravando-se na madeira da cabana, como um aviso de que a luta começara. Marta puxou Kia para perto, protegendo-o com o próprio corpo, enquanto gritava ordens para os guerreiros. Defendam o menino! Não cedam 1 centímetro! O silêncio foi substituído por gritos e clangor. A luta rasgava a terra entre a floresta e a cabana. Faíscas voando das pedras ao serem arremessadas, lanças e pedras lançadas. Marta, mesmo com o medo pulsando no peito, mostrava uma coragem que surpreendia até os próprios apaches. Seus olhos eram chamas vivas, sua postura um baluarte contra a destruição. O tempo parecia esticar e comprimir, cada segundo carregado de vida e morte. Os ataques eram ferozes, inesperados. Cada momento exigia do grupo força e astúcia. Marionetes de aço e fumaça, e ainda assim, nenhuma desistência. Quando a fumaça da batalha começou a dissipar, uma sombra mais sombria apareceu entre as árvores. Alguém corria, trazendo notícias enviadas por um mensageiro. Uma figura que se aproximava com pressa para anunciar a devastadora realidade. Um exército de colonos armados, muito maior e mais organizado do que o grupo invasor que enfrentavam. Rumava decidido para erradicar a tribo e qualquer um associado a ela. O olhar de Marta encontrou o do ancião, a compreensão silenciosa da guerra que se avizinhava. Seu peito apertou num nó de medo e determinação. A noite mal começava, e por entre as trevas, a promessa de luta pela vida e pela honra se firmava. O ar carregava a tensão da tempestade que ainda estava por vir. A noite se abria em sombras espessas, e o último brilho do crepúsculo escorregava pelos galhos,
quando o confronto irrompeu em um caos de gritos e estalos. Marta, firme em seu posto à porta da cabana, sentia o coração pulsar forte entre a adrenalina da resistência e o medo cravado no peito. As chamas da fogueira tremeluziam, lançando vultos errantes sobre os rostos tensos dos guerreiros Apache ao seu redor. Os atacantes avançavam por entre as árvores, seus passos cálidos abafados pelo chão coberto de folhas secas. Não eram muitos, mas a intensidade da investida era cruel e implacável. Flechas riscavam o ar, cortando o silêncio da noite como se a escuridão pudesse ser perfurada. Marta empunhava um rifle velho, mas carregado com uma determinação que ia além dos disparos. Era o escudo de sua promessa, a força do voto inesperado que agora vestia como armadura invisível. Os guerreiros se moviam sincronizados, defensores da vida que vibrava no interior da cabana. Cada golpe trocado, cada arquejo de dor ou vitória, reavivava o firme laço que os unia. Entre eles, Kia permanecia protegido, enrolado em mantas grossas, mas consciente. Seus olhos grandes seguiam o conflito como faíscas de fogo que acendem esperança, mesmo no meio da tempestade. Marta viu um vulto se aproximar sorrateiro, uma das sombras encapuzadas, tentando contornar a defesa improvisada. Num movimento rápido, ela disparou, e a flecha venenosa abriu sulco na madeira, mas afastou o invasor. Um silêncio urgente tomou seu corpo, a respiração ofegante, a sensação de que cada segundo poderia ser o último. As vozes dos guerreiros se elevaram em cantos de guerra e proteção, ecoando um chamado ancestral que parecia transmitir força até as raízes das árvores. Aquela noite não pertencia só aos vivos, mas também aos espíritos dos antepassados que protegiam seu povo. Marta, sentindo o peso da responsabilidade crescente, gritou ordens, fazendo do seu medo a centelha que incendiava coragem em cada coração presente. No meio do tumulto, 2 agressores foram derrubados. O chão batido pela luta, se misturando ao cheiro forte de terra revolvida e sangue. O grito agudo de uma mulher ecoou, cortante e desesperado. Um lembrete cruel de que a violência não poupava ninguém. Mas o cerco começava a ceder. Os invasores recuavam, não porque desistiam, mas porque conheciam o preço alto de uma guerra. Com aqueles que protegiam não apenas a vida, mas um juramento sagrado. Quando o silêncio voltou a pairar pesado sobre a floresta, Marta se aproximou de Kia, seus olhos capturando a luz tênue que escapava da fogueira. Ele tocou sua mão, um sinal simples que carregava todo o peso da confiança construída em poucos dias. A viúva enxugou uma gota de suor do rosto menino, sentindo que, apesar da batalha, algo maior fora conquistado naquela noite. Uma aliança que não se quebraria tão facilmente. Mal haviam recuperado o fôlego, um sinal urgente rasgou o ar. O som apressado de passos longos e firmes. Um homem, vestindo roupas gastas, surgiu na clareira, ofegante e com olhos carregados de notícias sombrias. Marta escutou em silêncio, seu semblante endurecendo com cada palavra. O mensageiro anunciou o que todos temiam. Um exército de colonos armados marchava em direção à cabana, não como um grupo disperso, mas como uma força organizada, decidida a erradicar a tribo e qualquer um que ousasse apoiá-la. O peso daquela revelação caiu sobre os ombros já cansados. Os guerreiros trocaram olhares firmes, reconhecendo a amplitude do perigo que avançava. Marta sentiu o aperto no peito.
Não era mais uma questão de resistência isolada, mas o prelúdio de uma guerra que testaria os limites da lealdade, coragem e força de todos ali. O fogo da fogueira dançava incandescente, refletindo no olhar decidido da viúva. Ela sabia que a batalha que se aproximava não seria apenas de armas, mas de alma. Olhou para Kia, pequeno e delicado, e viu nele o símbolo da esperança que os mantinha em pé mesmo diante da escuridão iminente. Enquanto as estrelas surgiam no céu, distantes, silenciosas testemunhas da história que se desenrolava, Marta se tornou consciente de que aquela noite seria apenas o começo da tempestade. Um desafio maior se aproximava. Um teste de fogo e sangue que definiria não só o destino da tribo Apache, mas o futuro incerto da viúva solitária que ousara estender a mão ontem. E assim, sob o manto escuro da floresta, envoltos pelo som grave de passos que se aproximavam, o temor do amanhã brotava. Um exército de colonos armados vinha marchando, determinado a erradicar a tribo. O crepúsculo se desvanecia enquanto a tribo Apache e Marta se reuniam em silêncio ao redor da pequena cabana. O peso do juramento ainda pairava no ar, aquecendo as gordas sombras da floresta que se fechava ao seu redor. Nesses momentos, no rosto cansado da viúva, duas emoções conflitavam. A dor amarga do passado que carregava e a chama incipiente de uma coragem que ela ousava chamar de esperança. O antigo ancião, depois de suas palavras solenemente pronunciadas, afastou-se para junto dos outros guerreiros, seus olhos fitando o relevo irregular do terreno à frente. Marta tomou uma respiração profunda, sentindo a rigidez que lhe travava os ombros soltar-se, conforme se preparava para a missão que lhe seria imposta em breves instantes. Ela sabia que aquela noite seria apenas o prelúdio da tempestade que se aproximava. Apesar da fragilidade de Kia, que repousava coberto sob mantas pesadas, aquela criança ferida encarnava agora a força bruta da esperança e da resistência incontestável. Com a ajuda dos homens mais experientes da tribo, a mulher viúva iniciou a inspeção meticulosa ao redor do pequeno terreno. Cada fresta da cabana era observada. Cada tábua ameaçando ceder era firmemente reforçada. Ripas grossas de madeira, encontradas dispersas, foram pregadas nas janelas que antes tinham apenas frágeis cortinas de pano. Pedras irregulares foram empilhadas formando um muro baixo, uma barreira precária, mas carregada do poder simbólico para afastar a tempestade que viria. O vento arrastava folhas secas pelo chão, e o brilho do luar filtrava-se entre os galhos, lançando sombras que dançavam como sentinelas inquietas. A aflita respiração de Marta se misturava ao vento. O frio da madrugada mordia a pele, mas nada incomodava mais do que a sensação inquietante de ser vigiada. Nas elucubrações do medo, as mãos calejadas da viúva revezavam entre preparar cantis com água, distribuir pequenas porções de comida racionada e ajeitar suas armas improvisadas. Flechas rudimentares foram alinhadas, com silêncios que pesavam mais do que palavras poderiam dizer. Cada movimento seu, firme apesar do cansaço, assumia ares de verdadeiro e silencioso juramento. Os olhos ainda turvos de Kia acompanharam cada gesto de Marta. Uma dança breve para aquele menino acostumado ao silêncio feroz da floresta e à dureza da vida. Um laço invisível, intricado e pulsante, unia agora vidas que jamais deveriam ter se cruzado, mas que estavam seladas pelo desígnio da sobrevivência de um povo. Enquanto os primeiros raios do luar tingiam as copas das árvores, os murmúrios da floresta
se intensificaram. Estalo agudo quebrou a quietude. Um galho seco cedeu sob um peso que não era da natureza. Guerreiros instantaneamente ergueram suas armas, profanando a sombra com olhares atentos. O coração de Marta apertou-se, firme e firme ao mesmo tempo. O ruído se repetiu, passos cada vez mais próximos e calculados. A tensão soltava fios invisíveis em todas as direções. Os sussurros levantaram-se em vozes baixas, carregadas da ameaça de homens que avançavam com intenção predatória. Não eram animais selvagens, nem espíritos antigos da terra, mas humanos, colonos cruéis, famintos pelo domínio e acostumados à violência. A primeira flecha cortou o ar como um grito silencioso, cravando-se na madeira junto à porta da cabana. O impacto ressoou como um aviso funesto. A hora da luta havia chegado. Marta, sem tempo para hesitar, puxou Kia para junto do próprio corpo, num abraço que fazia do medo um escudo compartilhado. Entre um grito para os guerreiros e ordens curtas, sua voz ressoou firme no ar. Protejam o menino, não recuem. O caos explodiu entre as árvores. Faíscas voaram, enquanto pedras eram arremessadas e gritos cortavam a noite. O som do aço batendo se misturava ao rugido da floresta e à força de quem se negava a ceder. Marta, apesar do pulso acelerado, revelou-se uma fortaleza. Seus disparos precisos mantinham os invasores na defensiva. Sua presença elevava a moral dos que lutavam ao seu lado. Era mais que luta. Era uma afirmação de vida e honra. O tempo parecia brincar com a realidade, dilatando segundos, transformando cada instante em eternidade. Um vulto sorrateiro tentou contornar a defesa, mas outro disparo afugentou o inimigo. Os guerreiros cantavam. Sua voz antiga parecia invocar proteção até das próprias raízes da floresta. Em meio ao estardalhaço, Marta viu 2 inimigos caírem. Sangue e terra misturados na dança cruel da batalha. Quando a batalha enfim cedeu lugar ao silêncio cortante, tamanha fora a violência. Marta buscou Kia entre as sombras tênues. O menino tocou sua mão, um gesto simples carregado de confiança recém-ganha. Ela sentiu a força pulsar de novo em seu ser, a certeza de que algo profundo fora olhos carregando o peso de uma notícia desfavorável. Marta ouviu em silêncio as palavras que gelaram sua determinação. Um exército inteiro de colonos armados marchava em direção a eles. Não mais pequenos grupos, mas uma força organizada e impiedosa, decidida a erradicar a tribo e a destruir qualquer um que estivesse ao seu lado. Nos olhares semicerrados dos guerreiros se desenhou a aceitação cruel da guerra que se avizinhava. A pressão que pulsava no peito de Marta cresceu como uma brasa viva. A batalha real estava apenas começando, e o destino de todos ali, unidos pela honra e pela promessa, pendia na balança daquele crepúsculo. O luar revelou sem piedade um céu escuro, enquanto as árvores guardavam o silêncio pesado da iminência. E a poucas milhas dali, os passos ritmados e firmes daquele exército marcavam o prelúdio do confronto decisivo. O clangor de aço e o grito cortante ecoavam entre as árvores, enquanto Marta se firmava ao lado do ancião e dos guerreiros apaches. Seu rifle pesado, embora antigo, parecia estender a força de sua vontade, um escudo que ela usava tão firmemente quanto sua coragem. O ar em torno daquela clareira carregava uma tensão elétrica, onde cada suspiro podia ser uma sentença, onde cada olhar tramava resistência ou entrega.
A batalha rugia em intensidade desigual. Fagulhas saltavam das pedras arremessadas e se perdiam na noite espessa. Flechas sulcavam o ar, algumas certeiras, outras desviadas pelo entrelaçado dos galhos. Os colonos invasores, homens endurecidos pela ganância e pelo desespero, avançavam com intenções ferozes. No entanto, a aliança formada ali, incipiente, mas cheia de vigor, resistia com unhas e dentes. Marta sentiu seu corpo vibrar com adrenalina e medo. O coração martelava no peito, e seus movimentos eram guiados por uma mistura de treinamento antigo e instinto bruto. Ela gritava ordens curtas, suas palavras se misturando ao estrondo da luta e ao farfalhar da floresta que parecia segurar a respiração. Não deixem que atravessem o portão. Protejam Kia a qualquer custo. O menino Apache, ainda frágil, encontrava-se embolado sob mantas pesadas, protegido por guerreiros que o carregavam com reverência e desespero. Seus olhos grandes, mesmo cansados pela dor, brilhavam como fagulhas de esperança no meio do caos. A presença dele era o centro daquela tempestade de aço e sangue, o motivo oculto que inflava o peito de todos, com uma força para além da lógica. De repente, uma sombra sorrateira tentou contornar a defesa improvisada da cabana. Marta foi rápida, puxando o gatilho com mão firme. O disparo ecoou como trovão, e a flecha riscou o ar, cravando-se na madeira grossa enquanto o invasor se recolhia, afastado pela ameaça súbita. O silêncio fugaz tomou conta por breves instantes antes do tumulto retomar. Cantando para os ancestrais, os guerreiros erguiam suas vozes em uma prece abafada, que parecia renascer em cada golpe e bloqueio. Aquela noite era um embate não apenas físico, mas espiritual. Marta sentiu as raízes da herança daqueles homens penetrarem a terra sob seus pés, alimentando uma coragem que não conhecia limites. Ela mesma era parte daquele juramento invisível que pulsava silencioso nos corações ali presentes. A luta seguia feroz. 2 agressores tombaram entre gritos abafados e o odor forte de terra revolvida com sangue. O crepitar de folhas secas pisoteadas somava-se ao grito anguloso de uma mulher distante, e as sombras disparavam entre as árvores como espectros ferozes. Contudo, a linha de defesa permaneceu firme. Os invasores recuavam aos poucos, não por desistência, mas porque sentiam o preço cruel de uma guerra contra quem lutava com alma. Quando o silêncio retornou pesado, Marta se aproximou de Kia. O menino estendeu uma mão trêmula na direção dela, tocando seu braço com um gesto que parecia dizer mais que palavras: confiança, fé em um futuro incerto. Ela apertou suavemente seus dedos, sentindo naquele toque a confirmação do laço que os unia, a promessa de cuja força nascia a esperança. Antes que pudessem absorver a breve trégua, passos firmes irromperam na clareira. Um homem esbaforido, vestido em trapos desbotados, surgiu entre as sombras com uma notícia que pesava como uma tempestade. Marta ouviu em silêncio, o semblante endurecido, enquanto a voz do mensageiro anunciava que um exército de colonos armados marchava a poucas milhas dali, determinado a erradicar a tribo e destruir quem ousasse se aliar a ela. Os olhos dos guerreiros brilharam com uma mistura sombria de reconhecimento fatal e resoluta determinação. Não se tratava mais de um confronto isolado, mas do prelúdio de um conflito brutal e inevitável. Marta sentiu o aperto no peito crescer, a responsabilidade escalar como uma chama que não podia apagar. O ressoar distante dos passos que se aproximavam,
tornava a noite ainda mais densa, o prenúncio de uma guerra que testaria as forças, as alianças e os valores daquele grupo heterogêneo, unido por dor, esperança e uma promessa sagrada. A respiração da floresta pareceu cessar por um instante, enquanto o crepúsculo se desvanecia e as estrelas começavam a brilhar no céu negro. Sob aquela abóbada silenciosa, o destino de Martha, Kia e da tribo Apache pendia da coragem que iriam mostrar na batalha que estava prestes a explodir. No ápice da luta, enquanto os ecos do confronto se misturavam ao vento, Martha encarou o líder dos colonos invasores com um olhar decidido e feroz. Mas então, um grito desesperado rasgou o ar. Kia havia sido sequestrado por um inimigo sorrateiro, um movimento cruel para usá-lo como barganha final. O brilho tênue da fogueira tremulava à medida que o silêncio pesado da noite se fazia presente, entrelaçado com o som distante e cadenciado dos passos que se aproximavam. Martha apertava Kia contra o corpo, protegendo-o do frio e do medo, enquanto os olhos atentos da tribo Apache buscavam na escuridão qualquer ameaça. O ar, carregado da tensão de um instante prestes a romper, parecia prender a respiração da floresta inteira. De repente, um grito cortante rasgou o ar, o som conhecido de um sequestro. O menino foi arrancado de seus braços por mãos ágeis e cruéis, antes que qualquer defesa pudesse ser montada. O coração de Martha disparou com violência, uma dor que queimava na garganta, enquanto a figura do inimigo desaparecia, degradando a trilha com passos apressados. O silêncio que se seguiu parecia mais denso, como se a própria noite recuasse em respeito àquela perda momentânea. Mas a tribo reagiu. O ancião ergueu a voz, um comando firme que reverberou urgente pela clareira. Seus guerreiros, rápidos como sombras, correram atrás dos sequestradores. Martha não hesitou. Com o rifle em punho, seus olhos cheios de determinação passaram a fitá-los como um farol, um ponto de esperança e força. A perseguição penetrou na escuridão da floresta, cada galho quebrado e cada suspiro pesado traçando o caminho incerto daquela busca. Martha ativou o que restava de sua coragem, guiada pela fé naqueles laços recém-forjados. Sabia que encontrar Kia era mais do que uma missão, era o cumprimento de uma promessa gravada em sangue e honra. Os passos aceleraram até uma clareira onde o líder dos colonos se destacava, uma sombra ameaçadora. Martha avançou sem medo, seu semblante impassível revelando o fogo que queimava dentro. Encarou-o com a intensidade de uma mulher que não admitia mais recuos. O silêncio pesou, como se o mundo aguardasse a decisão daquele duelo. Em uma troca rápida, palavras se entrelaçaram com ameaças veladas e remorsos contidos. A voz de Martha, firme e equilibrada, desafiava o líder a reconhecer algo que ele relutava em aceitar: que a aliança entre viúva e tribo era mais forte que a ganância que impulsionava aquela invasão. Com um gesto súbito, ela apontou o rifle, e o confronto se dissolveu quando a tribo reapareceu, cercando os colonos com a força da união e o orgulho ancestral. O líder, vendo sua derrota iminente, baixou a cabeça em rendição silenciosa. A ameaça cessava ali, diante da unificação que desarmava o ódio e trazia uma nova ordem. Martha sentiu o peso que se erguia não em suas costas, mas no coletivo de todos ali. Um pacto selado, não pela espada, mas pela coragem e respeito compartilhados. Em meio ao rescaldo, Kia surgiu, os olhos brilhantes, apesar do cansaço. O garoto se lançou nos braços de Martha, um abraço que falava de gratidão, confiança e alívio.
A tribo o cercou sussurrando bênçãos antigas e cantos que ecoavam esperança pela madrugada que se aproximava. Aquele momento marcava não só o fim de uma batalha, mas o início de uma nova vida. O ancião caminhou até Marta, seus olhos encontrando os dela com respeito profundo. Com a voz que carrega o peso dos tempos, agradeceu por sua coragem e reafirmou o juramento da tribo. Ela não era mais uma viúva solitária na floresta, mas parte de um povo, uma guardiã da aliança que transcenderia gerações. Seu lar agora era sagrado, um refúgio de união entre mundos que antes mal se toleravam. Enquanto o sol nascia suave além das copas, pintando o céu com tons de ouro e púrpura, a cabana de madeira tornou-se símbolo de resistência e esperança. Marta, Kia e os apaches juntos reconstruíam não só as tábuas e a terra, mas uma promessa de futuro. Os desafios ainda existiriam, mas eles os encarariam como um só, fortalecidos pelo respeito, pela confiança e por laços que o tempo jamais apagaria. O frio da madrugada agora era apenas o ar fresco que anunciava um novo dia. O rugido do urso grizzly não era mais ameaça, mas lembrança longínqua de batalhas vencidas. A floresta, silenciosa e testemunha fiel, guardava a história daquela aliança formada na coragem e no amor improvável. No horizonte, Marta olhou para Kia, já recuperado, correndo entre as árvores sob os olhos atentos e sorridentes da tribo. Seu peito se encheu de paz, um sentimento que há muito não conhecia. Ela havia encontrado, em meio à solidão do Velho Oeste, não só um propósito, mas uma família. E assim, sob o vasto céu do Velho Oeste, entrelaçados pela promessa selada, viúva, menino Apache e tribo marchavam para um futuro onde as feridas seriam cicatrizadas e a esperança floresceria por muitos amanheceres.